Boa noite, estamos começando um podcast com Fátima Reinert. Seja muito bem-vindo. Se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas notificações. E quero já apresentar aqui o nosso copastor, o irmão Whindersson. E seja muito bem-vindo, nesta noite. Obrigada, por aceitar o nosso convite. Para quem não conhece o irmão Whindersson, ele é o copastor ali da nossa congregação da Vila Hall. Também professor da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, professor de teologia, então tem uma bagagem bem legal aí pra gente, Fala um pouquinho aí do Whindersson. Quem é o Whindersson? De onde ele veio? A sua caminhada com Jesus? Legal, obrigado, irmã Fátima, é um prazer estar aqui, nesse desafio. É o primeiro podcast que eu faço. É bem importante esse trabalho, esse projeto, Falar um pouco de quem eu sou, Na verdade, eu não nasci num lar evangélico. Minha família foi para a igreja em 1997, então eu era bem criança, assim, e eu ia para a igreja acompanhando a minha avó. Minha avó passava lá em casa, nos buscava e nós íamos para a casa do Senhor. E aí um dia, eu cantando no departamento infantil ali com as crianças, convidei os meus pais para irem me ver cantar. Eu tinha 7 anos de idade, convidei os meus pais para irem me ver cantar. E naquele dia que eles foram, eles não saíram mais da casa do Senhor. Naquele dia eles aceitaram a Jesus e estão até hoje. Então, quão importante é o ministério infantil, E não só eu tenho um irmão também, eu e meu irmão é mais novo do que eu e ele fomos para a casa do Senhor, minha família foi, e não só nós da nossa casa, Depois nossos parentes também foram, meus tios, meus primos, e a nossa família era uma família bem grande na casa do Senhor. Tudo isso é fruto, obviamente, da oração da minha avó, da pessoa que iniciou a caminhada cristã com Jesus, orou pela família e o Senhor salvou toda a família dela. Olha que coisa linda, A importância, do ministério infantil dentro das igrejas, Através de uma criança, uma família toda. Obviamente, também com as orações da sua avó. Mas pelo convite de uma criança, conseguiu ganhar os seus pais ali naquele lugar. Exatamente, verdade. Nosso tema, então, de hoje é salvação. Dentro desse tema da salvação, gostaria que o irmão trouxesse aí para nós sobre quem tem direito à salvação. Irmã Fátima, eu vou começar dizendo o seguinte, que nós não temos direito à salvação, Nós não teríamos direito à salvação se não fosse pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O homem, desde a queda, ele se distanciou do Senhor, ele se distanciou de Deus. Deus o criou para um relacionamento, para viver eternamente, mas por causa do pecado nós nos afastamos do Senhor. Então, nenhum de nós teríamos direito à salvação, mas por meio do sacrifício de Jesus, nós alcançamos a possibilidade da salvação. Por meio da graça, nós alcançamos a salvação. E o que é graça, A graça é o favor não merecido. E aí eu gosto de dizer o seguinte, é igual quando nós vamos em algum lugar, e aí a pessoa nos dá algo de graça, sem eu pagar por aquilo. Alguém pagou por aquele objeto que eu estou recebendo. E não fui eu. E eu não precisei tirar nada para receber aquele objeto. Assim também foi a salvação. Eu não teria direito a receber, mas por meio da graça, do favor não merecido, nós alcançamos a salvação. Então, o sacrifício de Jesus nos deu a possibilidade de alcançar a salvação da nossa alma. Glória a Deus. E dentro desse tema, quem será salvo, Todos têm, esse direito de se chegar até Jesus, Através da graça, Jesus, ele pagou esse preço, Mas quem realmente será salvo? Vamos lá. Primeiro, a salvação está disponível a toda a humanidade. Jesus ele não veio para homem, para mulher, ele veio para toda a humanidade, ele veio para salvar a humanidade. Então todos nós temos a possibilidade da salvação. Agora, obviamente, como eu disse, recebemos por meio da graça, mas não foi de graça. Alguém pagou um preço por isso, e esse preço quem pagou foi Jesus Cristo. Existem alguns
requisitos para a salvação. Isso que é importante, né? O primeiro deles que eu gosto de mencionar, e que eu posso mencionar aqui, é a fé. Para que eu possa alcançar a salvação, primeiro eu preciso entender que a salvação eu conquisto por meio de Jesus Cristo. Eu preciso entender que Jesus, ele me concede a possibilidade da salvação quando eu aceito ele como meu Salvador. Mas para eu aceitá-lo, eu preciso acreditar. Eu preciso ter fé. Preciso ter fé que ele realmente esteve aqui. Preciso ter fé no sacrifício dele. Preciso acreditar que ele é o Filho de Deus. E quais são as evidências de tudo isso, né? E aí nós temos a Bíblia, nosso manual de fé, que desde Gênesis até Apocalipse aponta para Jesus Cristo como nosso Salvador. Então eu preciso ter fé em Jesus Cristo. E aí quando eu tenho fé, né, a fé é a chave para a salvação. E aí quando eu tenho fé em Jesus Cristo, eu acredito em Jesus Cristo, eu me arrependo dos meus pecados, eu reconheço que sou uma pessoa pecadora, porque de fato nós somos. Sim, todos. Nós não teríamos a possibilidade alguma de ser salvo com o nosso intelecto, com as nossas possibilidades, né, com os nossos conhecimentos, com as nossas obras, jamais. Mas quando eu aceito a Jesus Cristo e eu entendo o meu estado pecaminoso, então eu me arrependo dos meus pecados, eu converto a minha vida. Aquele caminho que eu fazia eu não faço mais, aquele caminho que eu seguia eu já não sigo mais. Eu me converto a Jesus Cristo, eu olho para Jesus Cristo e aí então eu começo a ganhar a salvação. E aí, além disso, qual é a resposta do homem ao chamado de Deus para a salvação da humanidade? A obediência. Primeiro eu tenho fé e aí eu obedeço. Obedeço a quem? Obedeço a Jesus. Eu obedeço aquilo que ele nos ensina como regra de fé, como conduzir a nossa vida. Então existem essas possibilidades, né, essas regras, vamos dizer assim, para alcançar a salvação. Exato. O irmão mencionou, né, que Jesus, ele é, né, o caminho, né, através do sacrifício ali, né, de Jesus na cruz, né, ele é o caminho, a verdade e a vida, né, e ninguém vem ao Pai senão por Jesus, né. Jesus é o único intermediador, né, não há outro que possa nos conduzir. Mas ali em João, no capítulo 1, né, e no versículo 10, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. E no versículo 11 vai dizer assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam, né? Aí a gente tem contrapartida ali em Mateus também, no capítulo 24 e no versículo 37, onde diz, né? E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Ou seja, né? João estava falando de um grupo de pessoas que não receberam a Jesus. E em Mateus está falando que lá nos dias de Noé, né? Noé e sua família, eles foram salvos. Porém, a humanidade estava pecaminosa e escolheu pecar, né? Eles escolheram se afastar de Deus. E por causa da iniquidade, né, a humanidade toda não foi salva, somente Noé e a sua família. E ali em Mateus, então, diz que nos dias, né, nos finais dos tempos, a vinda de Jesus será exatamente como nos dias de Noé, aonde um grupo de pessoas receberá salvação, porém, em contrapartida, um grupo de pessoas ainda não quis se achegar a Jesus. Irmã Fátima, quando nós analisamos o contexto bíblico, né, primeiro lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, estava ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ali inicia a história da humanidade e inicia o plano de salvação já. Deus, ele é onipresente, onisciente, onipotente, ele sabia que o homem ia pecar. Então, obviamente, ele já colocou ali a possibilidade da salvação. E tinha as possibilidades para o homem, mas o homem escolheu comer do fruto da árvore proibida. E ali ele se distanciou do Senhor.
Quando nós olhamos para esse texto inicial, nós vamos ver ali que por causa do pecado o homem se afastou de Deus. Mas ainda assim, Deus, um Deus relacional, um Deus que se preocupa com nossas vidas, ele buscou novamente a humanidade. Ele buscou novamente a humanidade e ele então separou Abraão. Separou Abraão para que a partir de Abraão surgisse um modelo de relacionamento com ele. E aí ele traz, por meio de Abraão, a promessa de salvação novamente, né? Lá no Éden já estava instituída a salvação para o homem. Quando o homem peca e vem a sentença de Deus ao homem, à mulher e à serpente, ali Deus já estava dizendo o que iria acontecer. Que daquela semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Ali era falando de Jesus. Então ali já estava instituída a salvação. E aí mais para frente nós vamos ver Abraão, né? E o modelo de relacionamento com Deus começa ali com Abraão. E aí Deus separa Abraão, né? E começa toda a trajetória de Abraão, da sua vida. E isso vai se seguindo, né? E aí quando fala, a senhora mencionou, estou dizendo isso porque a senhora mencionou o texto de João, né? No Evangelho segundo João aqui, versículo 11, né? Ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Ele veio para os judeus. A promessa de salvação, inicialmente, era para aquela nação de Israel. Mas os seus não receberam. E aí, então, nós, os gentios, que a Bíblia vai mencionar, todas as outras pessoas que não são judeus, alcançaram a salvação. E aí, isso tudo vai mostrar por que eles não aceitavam a Jesus Cristo, né? Por que eles não reconheceram. Ele veio para os que eram seus. O próprio João testificando isso, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Então ele veio para os judeus, e os judeus não receberam, e até hoje não recebem Jesus Cristo como Salvador. E aí, então, essa graça foi estendida a toda a humanidade. Então nós somos filhos de Deus por adoção. E o filho por adoção tem o mesmo grau de direitos dos demais filhos. Então nós somos filhos de Deus e temos a mesma promessa feita a Abraão, as mesmas possibilidades de Abraão para as nossas vidas. Amém. E tem mais uma coisa que a senhora disse. A surpresa ali de Noé, né? Assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Nós esperamos a segunda vinda de Jesus. E será uma surpresa, assim como foi no dia de Noé. Noé, há muito tempo, ele vinha falando que haveria o dilúvio, e as pessoas não acreditavam. Hoje nós estamos aqui dizendo, Jesus vai voltar e as pessoas também não estão acreditando. Será uma grande surpresa aquele dia. Quando Jesus voltar e buscar a sua igreja, muitos vão estar como nos dias de Noé, desapercebidos. Mas não porque não foram alcançados, porque Jesus ele veio para todos, né? Exatamente. Mas por escolha, né? Porque cada um tem o seu livre-arbítrio, né? A liberdade de escolher de estar ou não, né? Com Jesus, né? Nos caminhos do Senhor. Como ali, né? Em Gálatas, né? Fala ali no capítulo 7, no versículo 17, né? Da luta, né? Contra a carne e o espírito, né? E ali vai mencionar, né, as obras da carne, né, aquelas obras que nos afastam, né, de Deus, né, aquilo que vai nos impedir, né, de sermos salvos. Mas hoje as pessoas, elas olham essas pessoas que pecam, né, todos nós somos pecadores, né, mas esses que são, por exemplo, assassinos, né, esses que cometem, né, esses pecados absurdos, né, e nós sabemos que para Deus não existe diferença, né? Nós temos esse conhecimento, né, que uma pequena mentira tem o mesmo peso, por exemplo, de um adultério, né? Para Deus, né, pecado é pecado, né? Independente, né, de qual seja. Mas existe um grupo de pessoas que tem essa forma de pensar, né, que uma pessoa, né, por ser corrupta, né, por ter uma vida, né, assim, ela aos olhos da sociedade, ela é indigna de receber a salvação. Ela não merece ser salva. Mas aí Jesus ele nos traz, né, um ensinamento através do ladrão da cruz. Onde Jesus ali do lado dele, no último instante da vida dele, ele, né, se arrepende, né,
e ele aceita esse Jesus ali na cruz. E aí Jesus vai dizer, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O que o irmão tem a trazer para nós a respeito dessas pessoas que, né, tem esse pensamento de que um grupo de pessoas, um determinado grupo de pessoas não tem, elas são indignas de receber a salvação? Vamos definir pecado, né? O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Quando a gente fala em pecado, é errar o alvo. E interessante que errar o alvo, quando olhando para nossa vida, nosso dia a dia, quando é que nós cometemos pecado? Quando nós erramos o alvo da salvação. Quando nós erramos o nosso alvo, onde que nós temos que chegar. Então, pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Aquilo que te afasta de Deus é pecado. E aí a Bíblia tem lá, assim, um rol exemplificativo do que é pecado, né? Adultério, a mentira e tantas outras que estão listados. Mas a definição de pecado é aquilo que nos afasta de Deus. Às vezes não está escrito no texto bíblico, mas às vezes tem alguma coisa na nossa vida que está nos afastando de Deus. Então isso é pecado. Algumas pessoas que a senhora mencionou, que algumas pessoas dizem que não merecem a salvação, na verdade todos nós não merecemos. Sim. Nós não merecemos, porque nós somos pecadores, nós cometemos o pecado constantemente, e Paulo vai dizer que enquanto nós estivermos nesse corpo humano, nós estaremos sujeitos ao pecado, e pecamos todos os dias. Todos os dias. E nós somos libertos do pecado, e somos perdoados dos nossos pecados por meio de Jesus Cristo. O sangue dele vertido na cruz do Calvário é o que nos lava dos nossos pecados. Então, todos nós não merecemos, mas Jesus está disponível a todos. Então, o corrupto, o maldoso, o malfeitor, todos eles podem ser salvos, mas eles precisam ter fé, reconhecer que é um pecador, reconhecer o seu estado, acreditar em Deus por meio da fé e então alcançar a salvação, deixar aquelas práticas do pecado e alcançar a salvação. E não é por meio de obras que se alcança a salvação, né? Há exemplo disso que a senhora mesmo mencionou, o ladrão na cruz. Ele foi o malfeitor até o final, tanto é que teve a sentença de morte, de cruz. Sim. Que era como se fossem os crimes mais hediondos daquela comunidade, a sentença era a morte de cruz. Então, o ladrão aqui, ele foi salvo por quê? Porque ele teve fé. Quando estavam aí os dois, né? Um desprezando e o outro disse assim, olha, nós estamos aqui porque merecemos, agora ele nada fez. Então, Jesus, lembra de mim quando você estiver no paraíso. Ele disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então ele teve fé. E vem a opção de escolha, né? A opção de escolha. Escolheu e o outro estava ali com a mesma oportunidade, porém não escolheu. Não teve fé. Não teve fé, no não Jesus. Creu, né? E diante desse tema também a respeito da salvação, né? Quem será salvo? Aquele que ter fé, aquele que se arrepender, né, dos seus maus caminhos, né? Exatamente. Que aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E a palavra diz, em todo tempo sejam alva as suas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Isso está lá em Eclesiastes, né, 9 e no versículo 8. Porque tem também um grupo de pessoas que pensam, eu fui boa a minha vida toda, né? Eu fiz o bem para as pessoas a minha vida toda, então eu mereço a salvação e vou ser salva, né? Mas como o irmão mesmo mencionou, a salvação ela não vem pelas obras, né? Sabemos que a fé sem obras é morta, como diz nas Escrituras, porém não são as obras que nos salvam, né? E sim o sacrifício de Jesus. Mas essas pessoas que têm esse pensamento, eu fui uma pessoa boa a minha vida toda, e elas acham que vão ser salvas por o simples ter sido uma pessoa que fez o bem e que não praticou as coisas más diante dos olhos, né, da sociedade. Porém, são as pequenas coisas que nos afastam de Deus. Né? Eu quero ler aqui para a senhora
a senhora falou sobre obras, eu quero ler aqui em Tiago, no capítulo de número 2, e alguns versículos, né? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também é a fé sem obras, ela é morta. Obviamente que a fé é a prática, né, da salvação. Então, eu efetuo obras, eu efetuo a caridade, eu efetuo essas coisas porque eu acredito no Deus, ela é a prática disso. Mas isso não me leva à salvação. Se levasse à salvação, o ladrão da cruz não teria sido salvo, porque até o último momento ele cometeu, né, ele estava ali sentenciado à morte pelos crimes que ele cometeu. Então quer dizer que ele não teria direito à salvação? Não, muito pelo contrário. A fé é a chave que abre a possibilidade da salvação, e não são as nossas obras. Até porque quando nós falamos, nós exercemos esse juízo de que eu tenho direito, por causa das minhas obras, à salvação, esse juízo é muito subjetivo. Ele é a partir do que eu penso. E muitas vezes os meus pensamentos podem estar corrompidos. O homem é corrompido, né? O homem ele é cheio de maldade, nós somos assim, né? E nós dependemos de Cristo para justificar a nossa vida. Então não é porque nós pensamos, eu faço obras e vou ser salvo. A obra ela é a expressão da fé, mas ela não é a chave. Não é uma garantia, né? Não é a garantia de salvação. Muito bem. Ok. Então, dentro, né, desse tema bem complexo, né? Porque se a gente for, né, se aprofundar, creio que a gente vai ficar aqui por horas e horas, né, meditando nas escrituras, né? Mas a gente conseguiu aqui trazer, né, para as pessoas que nos assistem, né, os pontos principais ali, né, sobre a questão de salvação. É você, mesmo sendo pecador, você reconhecer as suas falhas, se achegar a Jesus, né, e poder receber, então, a graça que não foi de graça, né, que teve ali, né, o preço de sangue, né, do nosso Jesus. E Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, né, e ele é o único que consegue, né, nos conduzir até o céu. Fátima, a senhora estava falando aí sobre a questão das obras, né? Eu separei 2 textos bíblicos aqui para a gente falar sobre ele. Lá em Romanos, capítulo 3, versículo 10, vai dizer o seguinte: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Então o critério de justiça nosso, ele é corrompido. Quando eu olho para as minhas obras e acho que eu vou ser salvo por meio das minhas obras, eu estou exercendo uma justiça que eu acho que é, né? E Romanos vai dizer, Paulo escreveu aos Romanos, ele vai dizer, não há justo, nenhum sequer, né? E Romanos 3:23 vai dizer o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Boas obras não são suficientes para salvar. E aí eu digo o seguinte, o exemplo que nós trouxemos aqui é do ladrão da cruz. Fez obras ruins até o final. Mas lá no final, ele teve fé. Parece até meio injusto, né? Mas ele fez tanta coisa ruim até o último dia dele, mas naquele momento... Mas o segredo está na fé. A fé é o que abriu a porta da salvação para a vida dele. Ele creu em Jesus. É isso que faz acontecer a salvação nas nossas vidas. Se você crê em Jesus Cristo, certamente você vai obter a salvação da sua vida. E a salvação não é só para a vida eterna, né? Ela é para a vida terrena também. Quando nós somos salvos, a senhora mencionou em algum momento aqui a respeito, né, da questão de ser nossas vestes serem alvas, serem brancas, sem pecados, nossa conduta ser sem pecado, é justamente a ajuda que Deus tem para nós para viver nessa terra sem pecado, né? É estar com Deus em nossas vidas, é deixar que o Espírito Santo atue em nossas vidas e Ele nos convence do caminho que nós estamos seguindo, do nosso pecado, daquilo que não é correto. O Espírito Santo é o nosso ajudador, nosso consolador, nosso amigo. E Ele é o Espírito que vai nos convencer do pecado. Então nós não temos capacidade para isso, mas o Espírito Santo atua na nossa vida. Ele vai nos ajudar a entender o que nós devemos deixar de lado. Porque o que é pecado? Aquilo que nos afasta de Deus. Tudo aquilo que nos afasta de Deus, né? Independente, né, se é uma coisa
grande ou se é uma coisinha pequena, né? Às vezes é um celular. Às vezes é um celular que eu fico horas e horas, nem tenho mais tempo de me relacionar com Deus. Às vezes pode ser um celular. Às vezes não me relaciono nem com Deus e nem com a própria família, né? E a nossa família é o nosso primeiro ministério, né? Exatamente. Como que você vai ter uma vida com Deus se não tiver uma vida com os seus, né? Exatamente. A imagem da cruz, né? À medida que eu me relaciono com Deus, homem e Deus, eu devo me relacionar com as pessoas. Então, as pessoas incluem a nossa casa, inclusive, né? E aí, a gente citou o celular aqui, que também é um problema nas famílias hoje, a gente sabe disso. E aí eu posso estar sendo levado a pecar por causa de um celular, né? Por causa das redes sociais. Nos afastando, Nos afastando, né, da de presença. Deus. Ok. Muito obrigada, irmão Whindersson, né? Pelo convite, por ter aceitado, né, o nosso convite, né, de estar aqui nessa noite, né, trazendo, né, essa mensagem preciosa, né, para as nossas vidas, né, e creio que vidas serão ministradas, né, através desse podcast, né, e esteja sempre à vontade de estar conosco outras vezes, né, será muito bem-vindo novamente. E quero estender já o meu convite, né, à sua família também, sua esposa, irmã Núbia, né, sua filhinha, né, que Deus venha abençoar grandemente, né, a trajetória de vocês, né, o ministério de vocês. E gostaria então que o pastor fizesse agora, né, essa oração final, né, a oração para aquele que está em casa também, né, nos assistindo, para que a gente possa encerrar então essa nossa conversa. Antes de mais nada, eu quero te agradecer, irmã Fátima, pelo convite mais uma vez. Obrigado, que Deus continue abençoando o seu ministério, né? Uma pessoa que se dedica tanto à obra do Senhor, né? Congrega ali conosco, nós temos acompanhado o teu trabalho, a sua dedicação às crianças. Obrigada. Às vezes vai, né, para a salinha ali, ensinar as crianças com uma ou duas crianças. E eu digo sempre para os irmãos, né? A motivação de um professor tem que ser a mesma com uma ou com 20 pessoas. A alma de uma pessoa, ela vale mais que o mundo inteiro. Então, parabéns pelo seu trabalho. Vamos orar então. E que Deus continue abençoando a sua vida e que esse podcast possa crescer muito e alcançar muitas vidas. Então vamos orar. Pai nosso que estás no céu, te damos graça, ó Deus, por estarmos aqui neste dia, falando sobre algo tão importante para as nossas vidas, que é a salvação. Obrigado, Senhor, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus, por ter dado a sua vida por nós. Nós não merecemos a salvação. Nós não merecemos estar aqui, ó Deus. Mas, por meio do teu Filho Jesus, o Senhor nos alcançou. Obrigado pelo seu sacrifício, Jesus. E eu te peço que continue nos abençoando. Continue abençoando a vida da irmã Fátima, os seus ouvintes. Continue, Senhor, abençoando cada um de nós, ó Pai. Que nós possamos nos converter dos nossos caminhos, que nós possamos manter as nossas vestes alvas, que nós possamos nos afastar daquilo que afasta-nos do Senhor. Dai-nos um dia abençoado e uma noite também abençoada. Esse é o nosso pedido, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.